o deputado federal Evair de Mello apresentou um pedido à Procuradoria-Geral da República para enquadrar o ministro da Educação por essas cenas lamentáveis. Matheus, coloca, por gentileza, aí essas cenas que envergonharam o Brasil. Mestrado da putaria, vou te ensinar gostoso, dando aula na sua pica. Aqui não tem nota, nem recuperação. Não tem sofrimento e se aprende com tesão. De 4, entre no cu. Olha, deixa eu chamar logo o deputado federal Evair de Mello, porque, deputado, é algo... Eu vou cometer uma inconfidencialidade aqui no ar, porque, assim, eu tenho orgulho de ser maranhense, eu sou maranhense, e eu cursei meu curso de jornalismo na Universidade Federal do Maranhão. O senhor não tem ideia da vergonha que eu tenho como ex-aluno de ver uma cena como essa. Enfim, deputado, só... Aqui nós conversávamos sobre esse assunto ontem e, de fato, falta providência. A pergunta que eu lhe faço é, o ministro da Educação, ele precisa ser responsabilizado por esse fato? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Parabéns por estar liderando um debate de um tema extremamente necessário. O Brasil, até por força constitucional, nós criamos, né, o direito da chamada liberdade acadêmica. Entendia-se naquele momento que essa liberdade acadêmica é para pesquisa, para ciência, para desenvolvimento de materiais, né, para inovação. Essa é a liberdade, o qual os pesquisadores cientistas têm total liberdade de fazer. Essa foi a ideia original do chamado legislador, enfim, de quem produziu esse texto e que esse texto foi aprovado. Jamais você poderia admitir, naquela época, e hoje isso está escancarado, que essa chamada liberdade acadêmica permitisse com que os campos das nossas universidades fosse terra sem lei. Pior do que isso, sem moral e até ética, vamos dizer assim. Se eu posso ampliar esse rol da minha indignação. Tendo em vista que uma universidade, ou uma escola pública, ou um espaço público, né, você tem questões que extrapolam a lei. Não é só a lei e a regra. Volto a dizer, você tem questões morais que precisam ser consideradas na organização de uma sociedade. E isso que foi produzido na Universidade do Maranhão, mas não é diferente de outras universidades do Brasil. Não precisa ficar com vergonha só da Universidade do Maranhão, porque não é uma exclusividade dela. Nós temos recebido denúncias, registros, presenciado esse tipo de comportamento, dessa chamada ruptura que eles chamam, né, em diversas entidades, não só da universidade, mas também do nosso Instituto Federal. Essa profissional que subiu na cadeira, tirou a roupa, ficou nu praticamente e rebolou, né, isso é uma afronta a diversos princípios e valores da sociedade brasileira. Aqui não é questão de ser direita, de ser esquerda, de não respeitar a universidade. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um espaço de uso público, de um espaço, de um ambiente público. Pior do que isso, né? Exposto amplamente na mídia do mundo todo. Essa imagem não fica só no Brasil, essa imagem ela vai para o mundo. E mostra essa falta de critério do qual deve ser usado o nosso espaço acadêmico. Pior do que isso, essa compreensão tem que dizer que isso é dentro do que nós chamamos da tal da América Latina e do Sul Global, da Unasul. Isso é um movimento político, ideológico, de um segmento que quer pautar isso como toda a verdade da sociedade brasileira. Precisamos entender que o Ministério da Educação tem, sim, responsabilidades sérias com isso.
não só o Ministério, como o reitor da universidade. Ele precisa falar sobre isso, porque jamais poderia ter acontecido da forma que aconteceu. E pior do que isso, né, o Ministério tratar disso como alta relevância. E para agravar, né, nós temos lá no artigo 37 da Constituição de 88, que fala do princípio da moralidade administrativa. Ou seja, tem que ser considerado, né, tem que considerar o princípio da improbidade administrativa da Lei 8429 de 92. E também lembrar que o artigo 233 do Código Penal brasileiro prevê pena para quem praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ao público, o que pode ser aplicável perfeitamente nessa performance lá do Presidente Maranhão. Além, é claro, como nós não temos informações precisas, pode ser que tenha ali presença de menores. Nós não temos esse registro, mas é algo que tem que ser investigado, porque iria também infringir ali a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem a questão legais constitucional, Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente e naturalmente, o espaço desse uso para uma cena deplorável, né, digna de ambientes hostis, né, digna de prostíbulos, dignos de outros espaços, né, mesmo às vezes ilegais, que são usadas essas cenas. É lamentável saber que o nosso dinheiro da educação, o nosso 15% que vai para a educação, parte disso está sendo usado. Volto a dizer, a Universidade do Maranhão não está sozinha nessa história, não. Não se sinta menor por ter estudado lá e hoje ver o seu espaço, possivelmente uma sala que talvez você tenha até frequentado, sendo usado para isso. Isso tem sido uma realidade nos institutos federais e muitas universidades federais do Brasil. Mas é uma cena inacreditável. O mais impactante dessa história, deputado, só para fechar, e te agradeço desde já a sua participação, é que até parlamentares de esquerda ficaram chocados com essa situação. Ao longo dessa semana, o deputado Duarte Júnior, que foi candidato a prefeito lá em São Luís, ele é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, um partido de esquerda, um partido satélite do PT. Duarte Júnior se manifestou nas redes sociais dizendo o seguinte: olha, eu não concordo com essa cena é deplorável, e ele pediu investigação, ele pediu a abertura de um inquérito no Ministério Público Federal. A senadora Elisiane Gama, que nesse momento está no PSD, mas ela é unicarne com o ministro do STF, Flávio Dino, ela também se manifestou nas redes sociais dizendo que ela ficou horrorizada, que aquilo não é cena para se ver na universidade. Ou seja, deputado, se até a esquerda ficou chocada, isso não é necessariamente uma batalha ideológica como alguns tentam colocar, Não, a minha tese nas redes, deputado. Ela é uma corrente ideológica. Ela não significa que ela é uma máxima ideológica dos partidos de esquerda. Volto a dizer, ela é uma corrente ideológica, né, aí extrapola até a questão partidária, porque a pessoa não tem que ser ligada a partido, mas ela tem que ser combatida porque isso está sendo entranhado nos purões do Ministério da Educação. Essas políticas que eles chamam de políticas inclusivas, na verdade, são políticas de massificação de ideias e conceitos, do quais eles acham que nós somos obrigados a aceitar. Portanto, esse debate é necessário, essa investigação é necessária, ela traz um horror para todo pai. Mas imagina eu, tenho 2 filhos adolescentes, caminhando para ir para a Universidade Federal, estou dizendo no meu caso, mas imagina milhares de pais do Brasil, os filhos estão se preparando para o Enem, né, e aí o pai saber que a sua filha de 16 anos de idade, seu filho de 16 anos de idade, vai para 500 quilômetros, 600, 1.000 quilômetros longe da sua casa, frequentar um espaço desse. Então, você imagina as cenas de horror que fica na cabeça de uma família, de uma sociedade. Como que se comporta, por exemplo, né, as escolas de ensino médio, né, que se preparam as crianças para o vestibular para isso. Ou seja, liberdade acadêmica e liberdade do espaço da universidade, volto a dizer, é realmente para pesquisar materiais de inovação, ciência, aritmética, matemática, né? E não é você entrar nessa questão do aspecto moral. É lamentável, e o ministro deveria ter se antecipado a uma manifestação dura de repúdio
e punição, porque é possível pelo Código Penal e pela Constituição. O próprio reitor deveria ter feito a intervenção. Quando o Ministério não faz, quando o governo federal, que isso é uma repercussão nacional, né? Não é só uma repercussão local. Quando o governo federal não se manifesta, quando o Ministério da Educação não se manifesta, e o reitor não se manifesta, significa conivência. Por isso, eles também devem ser punidos, no meu entendimento, ao rigor da lei e responsabilizados ao rigor da lei.